gostava de falar acerca do pecado. E a minha intenção nesta manhã não é trazer uma carga negativa, naquele sentido de um peso. A minha intenção esta manhã não é esmagar ninguém com isto do pecado, e que não é uma coisa qualquer. A minha ideia e a minha intenção e aquilo que eu irei procurar fazer nesta manhã, é criar um alerta para que não nos possamos esquecer que nós ainda não estamos no céu. Nós ainda não estamos no céu. Nós ainda estamos aqui nesta terra, vivendo num corpo que é corruptível. Por outras palavras, nós ainda estamos sujeitos a pecar. O pecado continua a ser um perigo para a nossa vida e, mais concretamente, para o nosso relacionamento com Deus. Então, a minha ideia, irmãos, não é de todo trazer peso, mas é criar um alerta grande, um alerta bem grande. Às vezes ouvimos alguns dizerem, em jeito de crítica, que em determinados lugares, em determinadas igrejas, comunidades, às vezes ouvimos dizer assim, fala-se muito em pecado e pouco em Jesus, ou devia-se falar menos no pecado e mais de Jesus. Mas deixem-me dizer, irmãos, já para adiantar, é impossível nós darmos um retrato fiel de Cristo e daquilo que Ele fez, se não falarmos de pecado. Porque aquilo que Cristo fez, a obra que Cristo fez, só tem valor porque há pecado. Porque se não houvesse pecado, nada daquilo que Ele fez tinha qualquer importância. Então, irmãos, queremos falar de Jesus? Claro que queremos falar de Jesus, e vamos falar de Jesus certamente durante esta manhã, mas não podemos falar de Jesus verdadeiramente se não falarmos acerca da obra que Ele veio fazer, e a obra que Ele veio fazer tem a ver com uma coisa que se chama pecado. Pecado. Já algumas vezes temos ouvido, o pastor Paulo Branco tem feito algumas referências nesse sentido, que hoje em dia as pessoas não querem falar de pecado, as pessoas querem abafar isto do pecado, até acham que pecado é uma palavra muito feia ou assim uma palavra muito dura, então procuram arranjar sinónimos mais interessantes. Então não é um pecado, é um erro, é uma pequena falha. Pecado parece que ofende as pessoas, mas a palavra de Deus, irmãos, é o que lhe chama-lhe transgressão. A palavra de Deus ainda tem uma outra palavra mais, é iniquidade, veja lá. Iniquidade e pecado. A palavra de Deus fala acerca destas palavras e nestes termos assim. E nós temos, irmãos, que falar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus deixem-me dizer, irmãos, a palavra de Deus é imune, completamente imune aos avanços temporais. O tempo vai passando, as culturas mudam, os pensamentos mudam, as ideologias mudam, mas a palavra de Deus é completamente imune a essas mudanças. Então pecado continua a ser pecado. Um grande erro, irmãos, que se coloca hoje em dia, infelizmente, da parte daqueles que têm o privilégio de ter uma audiência assim para ensinar a palavra de Deus, é que muitos procuram ensinar a palavra de Deus à luz do pensamento de hoje. E não pode ser. A palavra de Deus, ela tinha um sentido próprio na altura em que foi escrito, e é esse sentido que tem que ser preservado para os dias de hoje. E a nossa cultura tem que se adaptar à palavra de Deus e não a palavra de Deus adaptar-se à nossa cultura. Mas esta tentativa, irmãos, de se abafar o pecado e de não se falar em pecado, não é de agora, isto sempre existiu. E para não irmos mais atrás, basta irmos ali ao primeiro século. No Laranjeiro, em Corroios, esta semana nós começámos a estudar a primeira carta do apóstolo João, e eu fazia referência que aquela carta, assim como todas as outras, foram escritas num contexto muito próprio, e uma das coisas que acontecia naquele primeiro século, e uma das coisas contra as quais o cristianismo tinha que combater e tinha que estar ali firme, era contra aquilo que nós entendemos como o gnosticismo, que no caso
que nos interessa tinha a ver com a mistura de princípios cristãos ou daquilo que Cristo tinha ensinado com filosofias que vinham lá dos tempos dos gregos e tudo mais. Havia ali uma ideia que combatia, e muitas dessas ideias filosóficas elas combatiam diretamente com grandes verdades bíblicas, e uma delas era precisamente a questão do pecado. O gnosticismo e o gnosticismo é uma coisa muito lata, estou a generalizar, mas o gnosticismo era um dos grandes entraves ou um dos grandes inimigos do cristianismo, porque enquanto o cristianismo verdadeiro e autêntico procurava basear-se nas Escrituras, no Antigo Testamento e naquilo que Jesus tinha ensinado, o gnosticismo dizia que era preciso mais alguma coisa e tentava conciliar aquilo que era do judaísmo com aquilo que Jesus disse, com aquilo que os filósofos gregos tinham dito. Para quê? Para tentar agradar toda a gente e para tentar... e uma armadilha do diabo grande, não é? Para desviar as atenções daquilo que era o mais importante. Então, a tentativa, irmãos, de abafar o pecado não é de hoje, já no primeiro século isso acontecia, e o apóstolo João, lá na sua primeira carta, eu convidava os irmãos a abrir, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele... Isto vai servir aqui como introdução, eu vou tentar andar rápido. O apóstolo João, ele escreve alguma coisa que tem como pano de fundo também estes ataques à ideia de pecado e esta tentativa de se abafar o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5, 6, 8 e 10. Versículo 5, 6, 8 e 10 do capítulo 1 da primeira carta de João. E diz a palavra de Deus: e esta é a mensagem que dele, Jesus, ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos, e agora vejo, irmãos, vamos ler os 6, o 8 e o 10 e depois já fazemos algumas considerações. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos pecado, versículo 8, enganamos-nos a nós, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ora bem, João faz aqui referência, de alguma forma, a 3 grupos de pessoas ou 3 pensamentos que existiam na altura face ao pecado. O primeiro pensamento que encontramos aqui no versículo 6 era aquele grupo de pessoas que acha que o pecado é irrelevante. Diz lá no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. João está a dizer isto porque havia pessoas que achavam que podiam ter comunhão com Deus e andar em trevas. Havia pessoas que achavam que podiam ter um relacionamento com Deus e viver a vida que lhes apetecia. E isto porquê? Porque havia um certo dualismo no gnosticismo que afirmava que toda a matéria era má, tudo aquilo que era físico era mau e tudo aquilo que era transcendente era totalmente bom. Então, quando isto foi transportado para colar com alguma ideia cristã, aquilo que passou é que, como estas duas realidades são completamente distintas, daí ser um dualismo, elas não se misturam, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, eu posso ter um relacionamento transcendente com Deus e depois eu posso na carne viver aquilo que me apetecer, porque isso não vai ter qualquer influência de uma coisa com outra, porque carne ou matéria, o estado físico e o estado espiritual, eles não se juntam. Isso era o que eles pensavam. Mas aquilo que João está a dizer é que é mentira. É verdade. É mentira. É o que João está a dizer. Se alguns acham que podem ter um relacionamento com Deus e viver o que lhes apetece, eles são mentirosos e estão vivendo uma mentira. É completamente mentira. Para estes, o pecado era irrelevante, o pecado era um não assunto. Não, o pecado existe, mas não é importante. O pecado, quer dizer, viver a vida de uma determinada maneira, isso não tem qualquer influência com a nossa área transcendente, espiritual da nossa vida. Mas João diz que é mentira. Ou seja, claro que tem tudo a ver. Não é? Claro que tem tudo a ver.
O segundo grupo de pessoas, aí no versículo 8, era aquele grupo de pessoas que diziam: sim senhor, eu pequei no passado, mas um dia depois de que encontrei Jesus, eu já não peco mais, eu já não sou pecador. O pecador era de antes, eu agora já não peco. Diz aqui lá no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu tive a oportunidade de dizer, e alguns amigos, eu cheguei a contar esta história, eu, dada a altura na minha vida, cruzei-me com alguém que acreditava exatamente isto. E quando eu disse a essa pessoa, porque estávamos assim numa conversa, e eu estava a dizer a essa pessoa: pá, olha, infelizmente, às vezes não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Olha, eu às vezes peco. Não é que às vezes, não é que eu penso muito nisso, mas nem sempre consigo. E a pessoa ficou muito horrorizada com aquilo que eu estava a dizer. O quê? Mas o Nuno peca? E eu disse: sim, infelizmente. E eu perguntei: e o irmão não peca? Eu não. Eu não peco. Isso era de antes, na velha vida, dizia ele, não é? Isso era de antes, na velha vida, antes de eu ter encontrado Cristo. Sim, a minha vida era uma vida de pecado, mas eu agora não peco, eu sou santo. Mas, irmãos, santidade, nós somos santos, mas santidade não é perfeição, portanto, uma coisa não implica a outra, não é? Irmãos, na altura já havia gente que pensava assim, ou seja, eles queriam ignorar o pecado. Eles queriam acreditar e queriam... Isto porquê? Porque não queriam ser confrontados com a realidade do pecado. Então eles punham na sua mente: não, eu agora... o pecado é uma coisa do velho homem, eu agora sou uma nova criatura em Jesus Cristo e eu já não peco, eu sou o supra-sumo da perfeição. Mas diz João, se dissermos que não temos pecado, ou melhor, se dissermos que não pecamos, ainda que sendo filhos de Deus, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. E depois havia um grupo ainda mais radical, não é? Aqui diz lá no versículo 10, se dissermos que não pecamos, e aqui, irmãos, eles não pecavam, a ideia deles é que o pecado não existia, portanto, eles nunca pecaram. Portanto, o pecado era uma coisa que não fazia. Havia gente que dizia: não, pecado, não, nós nunca pecamos. Nunca. Isso aí, o pecado não nos assiste, não é? E vejam, irmãos, vejam o que é que João diz. João diz: se dissermos que não pecamos, no sentido absoluto, que não há pecado, fazemo-lo mentiroso. A quem? A Cristo, a Deus. Fazemos-lo mentiroso, porquê? Porque se Cristo veio para pagar o preço pelo nosso pecado, mas se na verdade e depois, afinal de contas, não há pecado, então alguém mentiu. Mas como mentir é pecado, afinal de contas, há pecado. Então Jesus teve mesmo vir para pagar o preço. Então, irmãos, vejam, esta ideia de abafar o pecado não é uma ideia de hoje. Não é uma ideia de hoje. Já na altura isso sucedia. Muita gente diz, como eu disse há pouco, não é? Então temos que falar menos do pecado e mais de Jesus. Os irmãos sabem quem mais falou de pecado? Os irmãos sabem quem mais falou do céu e do inferno? Foi Jesus. Foi Jesus. Marcos, capítulo 7. E talvez para alguma prezada visita que esteja entre nós, pode perguntar: tudo bem, pecado, mas o que é pecado? Deixa-me dizer, pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Pecado não é aquilo que nós achamos que é pecado. Mas pecado é uma transgressão contra a lei de Deus, o erro contra a moral e a ética divina. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E um exemplo desses encontramos nas próprias palavras de Jesus, Marcos capítulo 7. (20 a 23). E dizia, Marcos 7, 20 a 23, e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai do homem, estamos a falar do quê? Estamos a falar da palavra, não é?
O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha aqui Jesus a falar do pecado. O que é pecado? É isto, não apenas isto, mas é isto. E será que nós, ao olharmos para estas palavras de Jesus, será que nós não conseguimos olhar à nossa volta, à sociedade em que vivemos, e não conseguimos perceber que a nossa sociedade está mergulhada no pecado? E, no entanto, alguns, aqueles que deviam falar a verdade, não querem falar de pecado. Mas a nossa sociedade está mergulhada no pecado, mas eles não querem falar de pecado. Eles querem apresentar um Cristo que resolve o nosso problema. Mas o problema para eles não é o pecado. O problema para eles é a falta de emprego. O problema para eles é uma casa melhor, é ter 2 carros. Esses são os problemas. Esses são os problemas. Pagar as dívidas. Irmão, os irmãos já pensaram, irmãos? Os irmãos acham que Cristo vai pagar... Quer dizer, nós vivemos a nossa vida... estou a generalizar agora as pessoas, não é? As pessoas vivem a vida delas à grande e à francesa. Contraem dívidas a torto e a direito. As pessoas, e depois, claro, como o lençol ficou curto, as pessoas entram numa situação difícil. E depois, alguns querem fazer crer que Cristo vai pagar as dívidas da pessoa. Irmãos, por favor, irmãos. Por favor, irmãos. Os irmãos não acham que Cristo, aquilo que veio fazer, não tem nada a ver com o nosso dinheiro, irmãos. Não tem nada a ver com o nosso dinheiro. Não tem nada a ver com as nossas casas. Aquilo que Cristo veio fazer não tem nada a ver com o nosso emprego, não tem nada a ver com a obra que Cristo fez, irmãos. Irmãos, Jesus na cruz não conquistou um emprego para nós, irmãos. Jesus na cruz não conquistou a promoção para nós no trabalho. Jesus na cruz não conquistou as boas notas na escola. Aquilo que Jesus conquistou foi a possibilidade de nós termos os nossos pecados perdoados. Foi só e apenas isso que Cristo veio fazer. Jesus dá exemplos, como vimos aqui, do que é pecado. E então, o que é pecado é aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que eu acho. Não é? Aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia continua atual. Deixem-me dizer, irmãos, e tenho que andar depressa, mas deixem-me dizer, nós não estamos contra as pessoas, irmãos. Às vezes mistura-se e acham que falarmos de pecado é falarmos contra as pessoas que cometem pecado. Mas, irmãos, a nossa luta é contra o pecado, não é contra as pessoas que praticam o pecado. Porque aquilo que a gente quer é que as pessoas que praticam o pecado se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Porque Deus as ama. Agora, Deus não ama o pecado. Então há uma diferença, irmãos, entre atacar as pessoas e atacar o pecado. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nós podemos deixar de falar e deixar de atacar o pecado, porque é uma realidade. Irmãos, o verdadeiro, e para dizer que o verdadeiro problema do homem, nós temos de ter consciência disto. O verdadeiro problema, eu disse isto no Laranjeiro em Correios ainda esta semana, o verdadeiro problema do homem não é, irmãos, outro senão o pecado. Muitos procuram dizer que o nosso problema é um problema político, é um problema económico, é um problema social, é um problema cultural até. Irmãos, deixem-me dizer, tudo isso já são consequências de um problema maior e único, que é o pecado. E não basta nós tentarmos resolver um problema económico, um problema político, um problema social, um problema cultural, se nós não atentarmos para o verdadeiro problema, que é o problema de pecado. Porque se nós resolvêssemos o problema do pecado na sociedade, irmãos, fosse lá qual fosse o partido político, fosse lá qual fosse o sistema económico, as coisas iriam resultar e Deus iria prosperar. Deus não prospera é o pecado, irmãos. Deus não prospera é o pecado. O pecado é o verdadeiro problema do homem. O pecado é o verdadeiro problema do homem. O pecado é uma realidade. O pecado não é compatível com o relacionamento com Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós não vamos abrir, mas Paulo fala bastante a respeito da graça e do pecado e
e se devemos ou não continuar, apesar da graça, se devemos ou não continuar a viver também debaixo do pecado, e fala da lei, mas não vamos ter tempo. Mas o pecado, irmãos, é importante percebermos, o pecado não é compatível, uma vida de pecado não é compatível com um relacionamento sadio com Deus. Não é. E aqui entra as boas novas, aqui entra o Evangelho, não é? O pecado é o problema do homem, há aqui um problema grande, um problema que a Bíblia diz que nós nunca poderíamos resolver por nós próprios, mas e depois a Bíblia traz a resposta. Lá João 3,16 diz então que Deus, porque amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia explica, irmãos, que Cristo, por amor, Deus deu o seu Filho Jesus para que Jesus, ao morrer, pudesse cumprir a justiça divina face ao pecado, e o facto de Jesus morrer deu-nos a possibilidade de sermos salvos. Porque se Cristo não tem pago o preço, se não tem morrido o justo pelos injustos, nós nunca, jamais, fazendo o que quiséssemos, nós nunca poderíamos alcançar a redenção, nós nunca poderíamos alcançar o perdão para as nossas falhas e para o nosso pecado. O pecado entrou, havia a justiça divina, requeria que houvesse um pagamento por esse pecado, e Cristo, o único, o próprio Filho de Deus, santo, imaculado, o Cordeiro, como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, mais uma vez foi o que Cristo veio fazer. Jesus não veio fazer outra coisa senão limpar-nos de todo o pecado. Foi isso que Jesus veio fazer. E então Jesus, Ele morreu na cruz para pagar o preço da nossa salvação e nos dar a possibilidade de nós sermos salvos. Amém? De nós sermos salvos. Agora, tudo bem. O pecado é o problema do homem, Cristo pagou o preço pelo pecado, nós podemos ser salvos e alcançar o perdão dos nossos pecados, ser salvos da ira futura. Mas então como é que nós fazemos isto? Qual é a nossa responsabilidade então? Jesus pagou o preço. Qual é a nossa responsabilidade? Qual deve ser a nossa atitude face a tudo isto? Há pecado. Deus amou o mundo, Deus enviou Cristo, Cristo pagou o preço pelo nosso pecado e abriu a porta para a salvação. E agora, como é que eu entro pela porta? E agora, o que é que está sobre mim, sobre minha responsabilidade de fazer? Para ilustrar aquilo que deve ser a nossa responsabilidade, vamos lá ao Antigo Testamento, Esdras. Por alturas do capítulo 9 de Esdras, o povo já tinha regressado do cativeiro. 70 anos tinham passado entre a destruição do templo por Nabucodonosor e o final da construção do templo de Zorobabel. As muralhas ainda não estavam, as muralhas de Jerusalém, que também tinham sido derrubadas por Nabucodonosor em 586 a.C., as muralhas não estavam ainda reconstruídas, Neemias vai chegar mais tarde para reconstruir essas muralhas, mas de alguma maneira as coisas estavam a ir bem. O templo estava reconstruído, os irmãos estão recordados, eu também a última vez que preguei aqui de manhã falámos acerca do profeta Ageu e como Ageu foi usado por Deus para, Ageu e não só, mas ali naquele domingo vimos apenas Ageu. Ageu foi usado por Deus para avivar o povo e dar ali um alerta ao povo, porque o povo tinha-se acomodado com a situação do templo estar ainda em ruínas, mas depois o povo lá ganhou ânimo através das profecias, não apenas de Ageu, mas também de Zacarias, e o povo faz um último esforço, o povo reconstrói o templo, Esdras põe todo o sistema do templo com os levitas, os sacerdotes, põe tudo a funcionar na casa do Senhor mais uma vez, as coisas começam a ir bem, e uma das particularidades que houve é que a palavra de Deus, ela mais uma vez começou a ser proclamada e o templo, tudo aquilo estava instituído, não é? A palavra de Deus começou novamente a ser proclamada, a palavra de Deus começou novamente a ser falada ao povo, e quando a palavra de Deus é falada ao povo, o povo dá conta, ou alguns do povo dão conta de alguma coisa. Diz lá então, capítulo 9,
versículo 1 até o versículo 4. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. Irmãos, quando a palavra de Deus começou novamente a ser falada e a ser proclamada, o povo deu conta que estava em pecado. E é o que a palavra de Deus faz, irmãos. Quando a palavra de Deus, de uma forma honesta e séria, é pregada, o pecado vem ao de cima. Porque a palavra de Deus expõe o pecado. Agora, a palavra de Deus, irmãos, não expõe o pecado para nos mandar abaixo e para nos derrotar. A palavra de Deus expõe o pecado para que nós nos possamos arrepender do nosso pecado e possamos ganhar o favor de Deus e possamos ganhar a certeza de uma salvação e de uma eternidade com Deus. Então, a palavra de Deus na altura... Ok, a pilha queria-se ir embora já. Não, está boa. Então, quando a palavra de Deus ela quando começa a ser novamente proclamada, o povo diz: epá, nós estamos em pecado. E eles vão falar com Esdras e diz Esdras: há aqui um problema. É porque a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 7, nós não vamos abrir, mas está lá, irmãos, está lá. A palavra de Deus diz que nós que somos povo de Israel, nós não podemos casar com mulheres que sejam de outros povos. Irmãos, deixem-me dizer, o problema não tinha nada a ver com questões raciais, nem racismo, não tem nada a ver com isso. O problema era um problema espiritual. Porque Deus sabia que se o povo de Deus se misturasse com outros povos através do matrimónio, do casamento, a influência pagã desses povos iria entrar para dentro do povo e o povo iria cometer adultério espiritual. E o povo iria, como aconteceu vezes sem conta lá para trás, o povo iria começar a servir a outros deuses. Então, irmãos, a questão aqui não é uma questão racial, não é uma questão do povo os israelitas é que eram o suprassumo da raça humana. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. A preocupação de Deus era uma preocupação espiritual. E deixem-me dizer, irmãos, que a preocupação de Deus para cada um de nós também aqui hoje é uma preocupação espiritual. Daí eu dizer, irmãos, que aquilo que Cristo veio fazer não é outra coisa senão querer perdoar os nossos pecados. E, irmãos, tudo o resto, os empregos, as casas, os carros, as promoções, irmãos, isso é tudo secundário, isso é tudo acessório àquilo que Jesus Cristo veio fazer, porque a preocupação verdadeira de Deus, irmãos, é a nossa condição espiritual. Essa é a preocupação de Deus. E a preocupação de Deus com este mandamento que Deus tinha deixado ao povo, de o povo não se casar com mulheres de outras nacionalidades, pelo menos daquelas nações ali mais à volta, a preocupação de Deus era uma preocupação espiritual, porque eles vão casar, elas vão influenciá-los e o povo vai se contaminar com o paganismo e com a adoração a falsos ídolos. Irmãos, vejam, eles leram a palavra de Deus, não é? Eles chegaram à conclusão que Deus tinha determinado que não podia ser assim, e é interessante, mais à frente nós vemos que nem todos concordaram com o que se passou, mas é interessante vermos que a maioria das pessoas não disse: isto era lá no tempo de Moisés. Isto hoje em dia, Esdras, deixa lá isso. Esdras, então ouve lá, já na altura de Moisés nem sequer, ainda nem tínhamos chegado à terra de Canaã, aquilo era outros tempos, aquilo era, hoje em dia não. Esdras, tens que te atualizar. Irmãos, deixem-me dizer, a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Ela é impermeável às mudanças temporais. Alguns querem crer que, lá está, não é? Para abafar o pecado. Dizem que a lei, estamos todos debaixo da graça, a lei agora não interessa nada, não é?
E é verdade, Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, mas deixem-me fazer uma pequena, não é correção, o que Paulo disse está certo, eu só quero é fazer um pequeno ajuste à nossa perspectiva. O que Paulo quer dizer é que nós não estamos debaixo da punição da lei, nós não estamos debaixo da condenação da lei. Mas irmãos, a lei não é apenas os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos é o somatório, não é? A lei de Deus é uma expressão ainda que pálida, é certo, mas é uma expressão do caráter divino. É uma expressão do caráter divino. Os irmãos sabem, Cristo citou ou parafraseou todos os 10 mandamentos à exceção de um. Os irmãos sabem qual foi o mandamento que Jesus não se referiu? O sábado. Jesus nunca referiu nada a respeito de guardar o sábado. Agora, os outros 9 mandamentos, Jesus ou os citou ou os parafraseou. Por isso dizer que a lei de Moisés é uma coisa obsoleta, não. Jesus disse, é para continuar assim. Porquê? Porque, irmãos, a ética e que encontramos nos 10 mandamentos são uma amostra daquilo que é o caráter de Deus. E qual é o pai que não quer que os seus filhos sejam como ele? A palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Não é? Então, ainda que estejamos a ver no Antigo Testamento os princípios que Deus deixou lá atrás, ainda são válidos para nós hoje. Depois já digo mais alguma coisa mais à frente. Esdras, irmãos, no versículo 6, Esdras começa uma oração a Deus e Esdras diz, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Irmãos, é muito interessante ver a atitude de Esdras ao perceber o pecado do povo. Esdras não menosprezou o pecado. Esdras não disse isto não tem grande importância. O pecado, o povo pecou. Pronto, o que é que se vai fazer agora? Quer dizer, não é uma coisa... Irmãos, vejam o sentimento que veio sobre Esdras. Diz que ele estava confuso e envergonhado diante de Deus. E irmãos, quando foi a última vez que nós nos sentimos envergonhados com o nosso próprio pecado? Quando pecamos, tentamos racionalizar porque é que o fizemos e até tínhamos razões para o fazer e sim, não sei que isto não está muito certo, mas pronto, e arranjamos ali uma desculpa qualquer. Irmãos, quando foi a última vez que, sabendo que pecamos, nós nos envergonhámos com o nosso pecado? Diz que Esdras, diz que sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus, o sentimento de culpa. Eu que ainda não há uma outra vez que preguei aqui, irmãos, e por vezes eu digo, e que eu penso que é uma grande falha nossa no geral, que tem a ver com o valor que nós damos à nossa salvação e nós não damos assim tanto valor, infelizmente. A nossa gratidão para com a nossa salvação nem sempre é assim tanta, às vezes até nos esquecemos assim no dia-a-dia das coisas. Sabe porquê? Porque se calhar nunca sentimos verdadeiramente a culpa e a vergonha dos nossos pecados, então nunca conseguimos valorizar verdadeiramente aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Porque só conseguimos valorizar a obra de Cristo se reconhecermos os nossos próprios pecados. Não é os pecados dos outros, irmãos. Não é os pecados do vizinho. O vizinho do lado pode ter muitos pecados. O vizinho do lado até pode ter mais pecados do que nós, para quem quiser contar. Mas não importa. Esdras, a vergonha que ele sentia pelo pecado. A culpa que ele sentia. Ele dizia, Deus, eu estou envergonhado até de me levantar a minha face diante de Ti. A minha face diante de Ti. Esdras orou, ele reconheceu que foi o pecado que levou os seus pais a cativeiro. Ele reconheceu também que Deus tinha agido com eles com misericórdia ao permitir que um remanescente tivesse ficado e ao permitir que aquele remanescente voltasse novamente para ajudar, para começarem a reconstrução. E agora Esdras, ele diz, e o que é que nós fomos fazer? Quer dizer, nós já tínhamos experimentado a consequência do pecado, Deus trouxe julgamento, ainda assim Deus usou de misericórdia nesse julgamento, mas agora nós voltamos a pecar, o que é que vai ser de nós? Às vezes, lá está, vivíamos nas trevas, não conhecíamos a Cristo, mas
Deus permitiu que um dia viéssemos ao seu conhecimento, aceitámos Jesus e depois já quando cremos em Cristo, entramos numa vida de pecado e parece que não se passa nada. Esdras estava apavorado com aquilo que Deus poderia fazer. Esdras diz, irmãos, se os irmãos leram lá, diz que ele arrancou os cabelos da cabeça, arrancou os cabelos da barba. Ele estava apavorado, com aquilo que Deus poderia fazer. O que é que nós podemos fazer diante do pecado? O pecado era um problema na altura e o pecado é um problema hoje, não é? O que é que nós devemos fazer? Capítulo 10. Enquanto Esdras orava, versículo 1, e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras não estava sozinho no seu sentimento de culpa. Esdras também tinha grande parte do povo que, ao ouvir a palavra de Deus, eles realmente sentiram que estavam em pecado e estavam com grande choro, porque eles estavam na expectativa daquilo que Deus iria fazer com eles, e eles estavam a procurar misericórdia da parte de Deus e estavam a procurar uma solução para o seu pecado. E no versículo 2, irmãos, chega um homem, Secanias, e diz a palavra de Deus: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casámos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Vejam, irmãos, este homem vem dizer: nós pecamos, mas ainda há esperança para nós. E, irmãos, deixem-me dizer que também no dia de hoje, se há pecado entre nós, seja alguém que nunca aceitou Cristo, seja algum irmão que porventura deixou-se aliar novamente nas malhas do pecado, deixe-me dizer que ainda há esperança hoje para nós. Ainda há esperança. Ainda há esperança. O que é que eles tinham que fazer? Versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. O que o Secanias vai propor é que todos os casamentos que foram feitos com mulheres, casamentos ilícitos que foram feitos, que eles fossem desfeitos e que eles pudessem despedir as mulheres de volta para os seus povos, não apenas despedir as mulheres, mas também os seus filhos. Agora deixem-me, irmãos, dar aqui um parênteses. Temos de ter algum cuidado com a aplicação que fazemos disto. O que a Bíblia diz aqui não quer dizer que hoje, e gosta-se de espiritualizar muitas coisas, não é? Então, alguém poderá dizer, então a palavra de Deus diz, quer dizer, se eu me casei com uma mulher que não é crente, então eu posso despachar a mulher e o filho. Claro que não, irmãos. Claro que não. Aquilo que nós vamos ver aqui é o princípio que aqui está, não é objetivamente o que aqui está. Irmãos, há muito pouca coisa que nós podemos transportar do povo de Israel para a igreja da forma como Deus objetivamente trabalhou. O que encontramos no povo de Israel e a forma como Deus trabalhou com o povo de Israel, nós podemos tirar os princípios daquilo que Deus fez, mas nós nunca, jamais, podemos agarrar naquilo que Deus fez com Israel e querer aplicar aquilo que Deus fez e a metodologia que Deus fez para com a igreja, porque são coisas completamente distintas. Então, irmãos, aqui, obviamente que isto não nos está a dizer que se uma mulher, alguém que é crente, casou com alguém que é descrente, então agora pode despachar a pessoa. Não, nada disso. O que aqui está, irmãos, e é isto que eu quero focar, é que eles tinham reconhecido o seu pecado, e é interessante que se lermos Malaquias, a ideia que deixa é que estes homens, para casarem com estas mulheres que eram estrangeiras, eles antes disso despacharam as suas originais. Portanto, o pecado era grande, o pecado era mesmo grande, não é?
Portanto, eles tinham-se divorciado das originais para agora casarem com aquelas que eram estrangeiras, mas depois vem a palavra de Deus, expõe que isso é pecado. E, irmãos, qual é o princípio que há aqui? O princípio que encontramos aqui é que para nós encontrarmos o perdão da parte de Deus e misericórdia da parte de Deus, nós temos que deixar aquilo que é pecado. Esse é o princípio que encontramos aqui. O pecado, concretamente, é que eles tinham casado com mulheres com as quais não deviam e havia grande temor e tremor com aquilo que Deus poderia fazer. Se eles insistissem naqueles casamentos, eles receavam daquilo que Deus pudesse fazer e a conclusão que eles chegam é: nós temos que abandonar o pecado. E a maneira como nós podemos fazer isto é literalmente despedirmos as nossas mulheres e os filhos dessas mulheres. Irmãos, não foram dados ao abandono. É importante também percebermos isto. Foi-lhes dado às mulheres e aos filhos as condições necessárias para eles poderem, com toda a calma, ir à sua vida, não é? Mas, mais uma vez, irmãos, para nós o importante não é objetivamente os divórcios. Isso não é aqui a questão, irmãos. É o princípio de que nós temos que nos separar daquilo que é pecado. Nós temos que nos separar daquilo que é o princípio bíblico. Nós temos que, daquilo que o princípio bíblico diz que é pecado, nós temos que nos separar daquilo que fere a lei de Deus, daquilo que fere a moral divina. Não há outra forma, irmãos, não há outra forma de alcançarmos a redenção, a esperança de Israel. Era deixar o pecado. E certamente que foi difícil. Certamente foi difícil. Já agora, irmãos, deixem-me só fazer outro parênteses. Também não quero dizer com isto, quando eu disse que a passagem não dava margem para alguém que é casado com um não crente despachar esse não crente. Não é isso que a Bíblia diz. Mais uma vez, não é isso que a Bíblia diz. Mas seria outra pregação, irmãos. Mas também não me estou a dizer que se pode casar com qualquer um. Tem que se ter... Bom, como diz o outro, poder pode, né? Mas não é a mesma coisa. Mas isso depois isso seria outra coisa, não é? Com quem deveríamos casar, isso seria outra pregação, não é? Mas, irmãos, aqui, pecado, deixar o pecado. Deixar o pecado. Agora vejam, versículo 11. E aqui o versículo 11 resume, e avançando mesmo para o fim, resume aquilo que é a nossa responsabilidade face ao pecado. Então, o pecado é uma realidade hoje. O pecado é uma realidade hoje. Era na altura e é hoje. Não podemos esconder essa realidade. Não podemos colocar como a avestruz na cabeça debaixo da areia. Nós não podemos fazer isso. O pecado é uma realidade. O pecado é o principal problema do homem e é por causa do pecado que nós, muitos problemas na nossa vida que temos, irmãos, temos que reconhecer. É porque por vezes pecamos, tomamos decisões erradas, fomos contrários àquilo que Deus eventualmente quereria para a nossa vida e isso trouxe-nos prejuízo e tudo isso é pecado. O pecado, irmãos, o pecado é o problema para nós, mas há a solução ainda para nós. E a solução é em Cristo. Ele conquistou o direito de poder perdoar as nossas falhas. Mas então qual é a nossa responsabilidade? Versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. E apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Que princípio encontramos aqui? Confessar. Confessar, irmãos, não é confessar ao pastor, não é confessar, é confessar diante de Deus, é reconhecer diante de Deus o pecado. Não ignorar o pecado mais. Não ignorar o pecado na nossa vida como se fosse uma coisa que não tem importância. Reconhecer diante de Deus o nosso pecado. A nossa vida de pecado, eventualmente. Reconhecer a Deus e abandonar o pecado. Reconhecer o pecado e abandonar o pecado. Reconhecer o pecado e abandonar o pecado. E se reconhecermos o pecado e se abandonarmos o pecado, nosso pecado é perdoado e nós ganhamos uma esperança tremenda de um dia estarmos na glória com o nosso Deus. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca
prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, promessa tremenda que temos na palavra de Deus. Se escondermos, nunca vamos prosperar. Mas se confessarmos diante de Deus e se deixarmos, foi o que aqueles homens fizeram com aquelas mulheres, né? Se confessarmos e se deixarmos, nós vamos alcançar misericórdia. E alguém poderá dizer, mas os meus pecados são tantos. Olhe, lá no profeta Isaías ele diz, ainda que os meus pecados sejam como a escarlata, ainda que irmãos, ainda que vocês se achem o maior dos pecadores, ainda assim, se confessarem e deixarem, Deus perdoa, Deus salva e Deus vos dará e nos dará a todos uma esperança de um dia estarmos com Ele na glória.